Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Com você, professor Rafael Pinho, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Quer aprender Direito Penal e Legislação para concurso público? Fica aqui comigo, então. Olha só, hoje nós vamos trabalhar o que, professor? Nós vamos falar sobre a nossa nova lei de abuso de autoridade, a 13869 do ano de 2019. Mas antes da gente poder prosseguir com o nosso estudo, dá uma forcinha pro canal, já deixa aí o teu like, te inscreve para receber quando a gente publicar vídeo novo aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma parceria bem legal essa aqui entre nós do canal e você que está estudando, se preparando para alguma prova de concurso público, ou se preparando para a faculdade, ou para o que sentir necessidade. Eu tenho certeza que tudo que vai ser trabalhado aqui hoje vai engrandecer muito o teu saber, o teu conhecimento, tá bom? Então olha só, vamos falar da nossa 13869 de 2019, a nossa nova lei de abuso de autoridade, e eu vou já te dizer uma coisa, hein? Olha só, cuidado, já aconteceu em sala de aula de ter aluno, de descobrir que tem aluno estudando pela antiga lei de abuso de autoridade, tá? Então, às vezes o aluno, ele está estudando sozinho na casa dele, acha que a lei de abuso de autoridade é a mesma, que não mudou nada, que não atualizou, ele estuda pela lei velha. Quando ele chega na sala de aula com o professor, depois de ter todo um trabalho, ele descobre que estudou pela lei antiga, tá? Então, por favor, busque sempre conhecimento atualizado e é isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Olha só, o que eu preciso entender? Eu preciso entender, antes de mais nada, que a lei, a nova lei de abuso de autoridade, no capítulo 1º, ela vai definir os crimes de abuso de autoridade, cometidos por quem? Cometidos por agente público. Toma cuidado com isso daí, tá bom? Eu não posso dizer assim, cometido por servidor público, porque tem uma diferença muito grande entre o agente público e o servidor público, tá? Quando eu falo do agente público, eu estou falando aqui de um gênero maior, eu estou falando aqui de forma genérica. Dentro do entendimento do agente público, eu vou ter quem? Eu vou ter servidores públicos, eu vou ter o temporário, eu vou ter o estagiário que trabalha em um órgão público, né, que estagia em um órgão público, eu vou ter aí o mesário durante as eleições, eu vou ter o jurado que participa de uma sessão no tribunal do júri. Então eu vou ter a ideia do todo, tá? Quando eu falo praticado por servidor público, eu me limito somente àquele determinado grupo e a gente não pode fazer isso, tá bom? Então, a nossa nova lei de abuso de autoridade, ela tutela as condutas cometidas por agentes públicos. Tanto que ele diz aqui pra gente, ó, ele fala assim, por agentes públicos, servidores ou não. Por agente público, servidor ou não, tá? Professor, por que servidor ou não? Justamente para você entender que quando ele fala do ou não, que não seja servidor, ele vai estar falando de pessoas como, mais uma vez, o estagiário que estagia em um órgão público, que para fins criminais se equipara, tá, a figura do agente público, ele vai estar falando do mesário nas eleições, ele vai estar falando do jurado e por aí vai, tá bom? Aí ele diz assim para a gente, ó, que no exercício de suas funções, isso aqui é muito importante, que no exercer diário de suas funções, ou particular adversativo, ou uma coisa ou outra. Então, ou no exercer de suas funções, ou de repente ele não está nem trabalhando, ele está de folga. Mas a pretexto de exercer as funções dele, ele abusa do poder que lhe foi atribuído. Me dê um exemplo logo de cara aí, professor. Então, imaginação, policial militar, por exemplo, mas tanto faz, tá certo? Policial, que tá de folga e aquele final de semana ele resolve ir para um show. Ele chega lá na porta do show e dá uma carteirada para poder entrar sem pagar. Veja, naquele momento, eu posso considerar que ele praticou abuso de autoridade? Sim, por quê? Porque, olha só, ele é agente público, ele é servidor, e que a pretexto de exercer as funções dele lá dentro do estabelecimento, entrou sem pagar, abusando do poder que foi atribuído a ele enquanto policial. E essa mesma situação serve para qualquer outro cargo público que não só o de carreira policial, que fica a dica, tá bom? Lá no parágrafo 1º,
é dito que as condutas descritas nessa lei, isso é muito importante, eu vejo questão de prova aqui, tá? Ele diz que as condutas descritas nessa lei, atenta para cá, constituem crime de abuso de autoridade. Atenta para cá agora, é muito importante. Quando praticadas pelo agente, com a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, bora pontuar isso aqui para a gente poder entender legal como que funciona a aplicabilidade dessa lei, tá? Ele diz para a gente que constitui o crime de abuso de autoridade quando as condutas forem praticadas por esse agente, por esse agente bem aqui, por esse agente público bem aqui. Aí ele menciona uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz assim, com a finalidade específica, com o dolo, com a intenção específica, é isso que ele quer dizer, tá bom? De quê? Bom, com a intenção específica ou de prejudicar outra pessoa, então o indivíduo tem a intenção específica de prejudicar outra pessoa com a conduta dele, ou de repente ele tem a intenção específica de beneficiar a si mesmo com a conduta dele, ou de repente ele tem a intenção específica de beneficiar um terceiro, outra pessoa com a conduta dele, ou de repente ele não quer nem prejudicar ninguém, nem beneficiar a ele, nem a outra pessoa. Ele pratica esses atos pontuados aqui em cima, abusando do poder que foi atribuído a ele, por simples e mero capricho ou satisfação pessoal. É para mostrar que ele é o cara, para mostrar que ele manda, que ele pode tudo. Veja que se a situação descrita na sua prova mencionar que o indivíduo abusou do poder que lhe foi atribuído, né, a pretexto de exercer a função ou no exercício de suas funções, mas que ele fez aquilo de forma não proposital, ou se a prova disser que o agente não queria prejudicar ninguém, ou que ele não queria beneficiar a si mesmo ou a outrem, ou que ele não agiu por mero capricho, né? Ou para satisfação pessoal dele, então, se a prova me dá esses elementos, o que eu vou dizer? Que não é abuso de autoridade. Eu vou dar um exemplo para você. Teve um caso, eu não me recordo exatamente quantos anos que ocorreu essa situação, mas teve um caso que ocorreu, se eu não estiver enganado, em Abaetetuba, em que uma delegada prendeu uma jovem, eu não me lembro também se era menor de idade ou não era, eu não me recordo, eu sei que era uma mulher, uma jovem, uma adolescente, assim, 18 e pouquinho anos a mais, se eu não estiver enganado, numa cela com outros homens, lá na delegacia de Abaetetuba. Tá? Você deve ter ouvido falar desse caso, deu uma repercussão absurda. E aí começaram a cogitar, ela praticou abuso de autoridade, ela não praticou abuso de autoridade, isso, aquilo outro. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Longe do Rafael aqui, porque eu não tive acesso aos autos, eu não tive acesso ao processo para poder lhe dizer com exatidão. Tá? Então longe aqui de me querer fazer um juízo de valor, dizer foi ou não foi. Mas eu vou trazer esse exemplo para a gente poder discutir junto. Veja bem, eu te pergunto, essa delegada, ela agiu prendendo essa mulher numa cela com outros homens, com a finalidade específica de prejudicar essa mulher? Ela falou assim, não, vou prender essa mulher aqui na cela com esses homens porque eu quero prejudicar essa mulher. Por exemplo, eu quero que ela seja estuprada por esses caras. Ela agiu dessa forma? É a pergunta que eu te faço. Ou de repente ela fez isso para beneficiar a si própria? Ou ela fez isso para beneficiar outra pessoa? Não sei, professor. Então vamos lá. Quando essa delegada prendeu essa mulher na cela com outros homens, ela fez isso por mero capricho ou satisfação pessoal? Não sei, professor. Então, se a resposta tivesse sido sim para alguma das perguntas que eu fiz, então o conceituário lógico é que ela praticou abuso de autoridade. Agora, professor, se a resposta foi não, ela não prendeu essa mulher na cela com outros homens, tá?
porque ela, sei lá, ela não prendeu com a intenção de prejudicar a mulher, de prejudicar outra pessoa, ela não prendeu essa mulher na sala com esses homens com o objetivo ali de se beneficiar de alguma forma, ou por mero capricho, ou mera satisfação pessoal. Essa delegada não fez de forma intencional. De repente ela só prendeu aquela mulher ali porque de repente só tinha aquela cela na delegacia de Abaetetuba. Então a sua resposta obviamente vai ser: ela não praticou abuso de autoridade. Eu preciso que você entenda que a lei de abuso de autoridade, se eu não tiver enganado, ela traz mais de 30 condutas, mais de 30 fatos típicos, mais de 30 crimes previstos dentro da própria lei de abuso de autoridade que nos remetem à ideia do abuso de autoridade. Inclusive, existe um artigo que eu também não me recordo de cabeça agora aqui nesse momento, que fala que incorre em abuso de autoridade aquele que prende homens e mulheres no mesmo espaço de confinamento. A polícia ela não pode botar no mesmo camburão da viatura homem e mulher. A polícia não pode prender na mesma cela homem e mulher. Você vê que é uma conduta que está descrita lá na nova lei de abuso de autoridade como sendo uma conduta, tá, que nos remete ao abuso. Só que o que eu preciso que você compreenda dentro desse contexto todo? Qual foi o objetivo específico da polícia em prender homem e mulher no mesmo espaço de confinamento? Essa é a primeira pergunta que eu preciso que você faça quando você estiver fazendo a prova. Se a sua resposta for: o policial prendeu homem e mulher no mesmo espaço de confinamento porque ele queria prejudicar outro, ele queria beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ele fez isso por mero capricho ou satisfação pessoal, então a resposta vai ser: beleza, nesse caso ele praticou abuso de autoridade. Agora, se a resposta for: não, a polícia prendeu o homem e a mulher lá no mesmo camburão, no mesmo espaço de confinamento, porque se ele não colocasse o homem e a mulher no camburão ali na hora, a população ia agredir os dois. Então a resposta é: não teve abuso de autoridade. Eu preciso que você, ao pegar a lei de abuso de autoridade, dê uma olhada na parte que fala dos crimes, das condutas. E que você entenda que, de fato, só vai ser abuso de autoridade quando todas essas condutas mencionadas como criminosas aí na lei tiverem o quê? A finalidade específica de prejudicar outro, beneficiar a si mesmo, a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Caso não se evidencie essa finalidade específica aqui pontuada, eu não terei o crime de abuso de autoridade. Deu para entender isso? Maravilha, então, bora à frente. O parágrafo 2º fala que a divergência na interpretação de lei, né, ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Não pode eu, por exemplo, em uma audiência, olhar para o juiz e falar assim: não, excelência, eu discordo. Porque, veja, o senhor está analisando as provas de um jeito e eu estou analisando de outra. Porque o senhor está interpretando de um jeito e eu estou interpretando de outro. O juiz não pode mandar me prender sob a alegação de que eu pratiquei abuso de autoridade. Mais uma vez, o fato do Rafael entender A e do João, autoridade pública, entender B, entenda, a divergência na interpretação da lei, ou a divergência na avaliação de fatos, ou a divergência na avaliação de provas, não configura abuso de autoridade. Volto a dizer, só pratica abuso de autoridade, ainda que a conduta esteja prevista na lei de abuso de autoridade, aquele que praticar o ato com finalidade específica de prejudicar outro, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, satisfação pessoal. Perfeito? Maravilha. Bom, o artigo 2º vai falar, lá dentro do capítulo 2 da referida lei agora, a respeito dos sujeitos do crime. E é dito que o sujeito ativo, professor, quem é o sujeito ativo? Então, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público. Mais uma vez, qualquer agente público. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eu só posso praticar abuso de autoridade se eu for o quê? Agente público. Mais uma vez, não é servidor público, é agente público. Nos remetendo à ideia de que o abuso de autoridade é um crime próprio, ou seja, eu preciso ser alguém específico,
agente público, para poder praticá-lo. Particular não pratica abuso de autoridade, tá bom? Servidor ou não, ele até repete aqui a certo ponto, da administração direta, né? Órgãos públicos, indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, tá? Ou fundacional de qualquer, isso é muito importante, tá? De qualquer dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, dos estados, do DF, dos municípios e se ainda existissem territórios, dos territórios. Aí ele diz assim pra gente, ó, compreendendo, mas não se limitando. Isso é muito importante, tá? Veja, quando ele diz compreendendo, mas não se limitando, quer dizer que ele vai nos apresentar agora aqui um rol exemplificativo, tá bom? O professor, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? É aquele que vai pontuar algum desses agentes públicos de qualquer desses poderes da União, Estado, DF, município, território, e vai dizer assim, ó, e fique livre para acrescentar qualquer outro aqui, tá? Aí ele diz, a exemplo de quem? De servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas. Veja que os militares estão aqui. Os membros do Legislativo, os membros do Executivo, os membros do Judiciário e os membros do Ministério Público. Perfeito? Só eles, professor? Não, porque não se trata de um rol taxativo. Trata-se aqui de um rol exemplificativo, ou seja, ele vai te dar alguns exemplos e te deixar livre para acrescentar qualquer outro que não esteja aqui nessa lista. Perfeito? Membros dos tribunais ou conselhos de contas, e o parágrafo único diz assim para a gente, muito importante, considera-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que, veja, ainda que transitoriamente, para rapidinho, transitoriamente é diferente de temporariamente. Quando eu falo de servidor temporário, eu estou falando de uma determinada categoria de servidores, tá? Os temporários, claro, estão incluídos aqui dentro desse grupo maior chamado de agente público. Mas o caráter transitório nada tem a ver com o temporário. O transitório é o passageiro, é o efêmero. Professor, me dê exemplo de transitoriedade, agentes transitórios. Mais uma vez, eu posso falar do mesário, que trabalha ali só aquele dia, manhã, tarde e noite. Eu posso falar do jurado, que trabalhou 1, 2, 3 dias, 5 dias em uma sessão do tribunal do júri. Ou, de repente, do jurado que trabalhou só uma manhã, um dia só, no tribunal do júri. Tá? Esses são os transitórios. Aí ele prossegue dizendo, ou sem remuneração, professor, eu posso considerar agente público aquele que nem recebe nada? Sim, vou lhe fazer uma pergunta. Você já foi jurado? Você já foi mesário? Você já estagiou para um órgão público e não recebia bolsa de estágio? Então, quando você foi mesário, você recebeu alguma coisa? Não. Quando você foi jurado no tribunal do júri, você recebeu alguma coisa? Não. Mas naquele momento você estava ali como agente público. Naquele momento você poderia sim praticar abuso de autoridade, ok? Aí ele prossegue, seja por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo ou emprego, ou até mesmo função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. O artigo 3º vai falar da ação penal. Veja, ele nos diz que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública o quê? Incondicionada. Então, a primeira coisa que o meu aluno precisa saber aqui é a seguinte. Existe ação penal pública e existe ação penal privada. A ação penal privada se procede mediante queixa, não é o caso aqui. A ação penal pública
ela se procede mediante representação, no caso dos crimes no caso da ação penal pública condicionada, e sem a necessidade dessa representação no caso da ação penal pública incondicionada. Veja que a ação penal nos crimes de abuso de autoridade vai ser a ação penal pública incondicionada. E aí entra a seguinte distinção: professor, o que é a ação penal pública condicionada e incondicionada? Então, a diferença da condicionada para incondicionada é a exigência de uma condição. Que condição é essa? A tal da representação que eu falei agora há pouco. Então, quando eu estou diante de uma ação penal pública condicionada à representação, qual que é o requisito essencial para que eu tenha persecução penal? Que a vítima, que o ofendido ou quem estiver ali disponível ali representar, tá? No caso de repente dessa vítima ter morrido, por exemplo, dê início por meio de uma notícia de crime à autoridade policial ou ao Ministério Público, para que eles possam dar início à persecução penal. Veja, se eu não tiver a representação, não tem persecução penal. Persecução penal é o nome dado do inquérito até o término da ação penal. No caso das ações penais públicas incondicionadas, não precisa a vítima, o ofendido ou quem tenha qualidade para representar essa pessoa ir até a delegacia e tampouco ir até o Ministério Público. Por quê? Porque qualquer um, inclusive a própria autoridade policial, que tomar conhecimento do fato criminoso, vai dar início à persecução penal, independentemente da vontade da vítima. Veja, aqui eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? É aquela em que eu não preciso ir até a polícia ou ao Ministério Público para dar início à ação penal. Se o meu vizinho tomar conhecimento do que aconteceu comigo, ele pode ir lá e pode dar início. Se o meu pai, se a minha mãe, se o meu irmão, qualquer um, independentemente de ser a vítima ou não, pode ir lá e dar início. Ok? Ah, mas ninguém foi, mas a autoridade policial tomou conhecimento, ele mesmo pode dar início. Tá certo? Então veja que quando se fala de abuso de autoridade, estamos diante de ação penal pública incondicionada. Isso é muito importante, isso é cara de prova. O parágrafo 1º fala o seguinte, muita atenção aqui agora, ele diz assim: será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, podendo intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo momento, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. O parágrafo 1º do artigo 3º ele é muito importante, porque ele te diz o seguinte: tem uma regra. Qual é a regra? A regra é que seja ação penal pública incondicionada. Só que tem o seguinte: quando a gente estuda a ação penal, a gente aprende que ela pode ser ação penal privada, pública condicionada e incondicionada, e ela pode ser também, de acordo com o artigo 29, ação penal privada subsidiária da pública. O que é uma ação penal privada subsidiária da pública? Uma ação penal privada subsidiária da pública é quando o Ministério Público, dentro do prazo legal, tendo que oferecer a denúncia ao Poder Judiciário, não a oferece. O Ministério Público, que tem que oferecer essa denúncia, ficou inerte. Não ofereceu a denúncia no prazo estabelecido por lei. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o MP não fez o que deveria fazer. E pelo fato do Ministério Público não ter feito o que deveria fazer, o processo vai parar. E a vítima vai querer que o processo continue caminhando. Para que não ocorra decadência do direito, essa vítima vai procurar um advogado particular, vai pagar esse advogado particular,
E o advogado particular vai fazer o papel do Ministério Público oferecendo uma queixa no lugar da denúncia que deveria ter sido oferecida, mas não foi. Ok? Então, quando o MP tem que oferecer a denúncia no prazo legal e não oferece, eu, vítima, procuro um advogado, advogado oferece uma queixa-crime no lugar da denúncia que o MP não ofereceu. O nome disso chama ação penal privada subsidiária da pública. O juiz recebe essa queixa-crime na modalidade da ação penal privada subsidiária da pública, cientifica o Ministério Público que ele não fez o que deveria fazer, e o Ministério Público passa a ter, obviamente, uma vez que ele é o dono da ação penal, diante dessa ação penal privada subsidiária da pública, liberdade para, se quiser, aditar a queixa. O que é aditar? Alterar a queixa que foi oferecida pelo advogado, repudiá-la, recusá-la, ou de repente oferecer uma denúncia no lugar da queixa que o advogado ofereceu uma denúncia substitutiva. Ele ainda assim passa a ter o direito, o Ministério Público, de intervir em todos os termos do processo. Professor, por que se ele não agiu lá no início? Porque o MP possui o dominus litis, ele é o dono da demanda. Ele continua podendo fornecer elementos de prova, o MP vai poder continuar interpondo recurso, e a todo momento, no caso de negligência da vítima, do querelante, representado por seu advogado particular, o Ministério Público pode ir lá e fazer o quê? Retomar a ação como parte principal. Ok? Beleza? Maravilha. O parágrafo 2º fala que essa ação privada subsidiária da pública, ela será exercida, veja comigo aqui, no prazo de 6 meses. Se a tua prova te perguntar desse prazo de 6 meses, tu vais dizer que esse é um prazo decadencial, ok? Então, a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Exercida por quem? Exercida pela vítima, junto a seu advogado particular, tá bom? Contando esse prazo de 6 meses, questão de prova aqui agora, ó, contando esse prazo de 6 meses, da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Não entendi, professor. Então, bora entender isso aqui para ficar bem bacana a história, tá? O Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia, no caso de réu preso e no caso de réu solto. Se ele não oferece a denúncia, vamos imaginar que o dia máximo, limite para ele oferecer a denúncia é dia 10 de janeiro. Se o prazo dele esgota 10 de janeiro, ele não oferece essa denúncia, a partir do dia 10 de janeiro, dia 11 de janeiro, começa a contar o prazo de 6 meses, prazo esse decadencial, para a vítima contratar um advogado particular e ele oferecer uma queixa-crime no lugar da denúncia que o MP tinha que oferecer e não ofereceu. Entendido isso daí? Maravilha. Bora à frente. Lá no nosso capítulo 4, nós falamos agora dos efeitos da condenação e das penas privativas restritivas de direito. Efeito de condenação, meu amigo, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Efeito de condenação, esse tópico aqui é cara de prova. Não tem uma prova de abuso de autoridade que não cobre efeito de condenação. Certeza, tá? O artigo 4º diz assim pra gente, são efeitos da condenação. Então, bora entender. Efeitos, consequências. Então, precisa ser condenado primeiro para depois esse efeito sobreviver. Tá bom? Primeiro efeito da condenação, olha lá. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, se aquele indivíduo, se aquele agente público chegou lá na minha barraquinha de fruta, estava vendendo fruta em cima da calçada na praça. Ele chegou lá, mandou eu sair a primeira vez, eu não saí. Na segunda vez ele viu que eu ainda estava lá, ele virou meu carrinho de fruta, chutou meus produtos, destruiu meu produto. Ele pratica abuso de autoridade? Aí eu vou te perguntar, ele agiu com aquela finalidade específica lá do início da aula? Agiu, professor, então ele praticou abuso de autoridade. Um dos efeitos da condenação, muito provavelmente vai ser qual? O juiz vai obrigar ele a indenizar o Rafael pelo dano que ele causou.
Beleza? Devendo o juiz a requerimento do ofendido, presta atenção aqui, ó, a requerimento, a pedido da vítima, fixar na sentença, questão de prova agora, o valor mínimo. A prova diz assim, o valor máximo. Não. Devendo o juiz fixar na sentença, a pedido da vítima, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Esse é o primeiro efeito da condenação. Tá? 2. A inabilitação. Presta atenção nessa palavra, tá? A inabilitação. Veja que ele não falou suspensão, ele não falou exclusão, ele não falou interdição, ele disse assim, a inabilitação. Ou seja, tu vai ficar um tempo sem poder exercer tua função. É isso que quer dizer, tá? Então, segundo efeito, a inabilitação para o exercício do teu cargo, da tua função, do teu mandato ou função pública, munus público, isso aqui é questão de prova, ele diz assim, pelo período de 1 até 5 anos. Então eu posso ficar inabilitado por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, até o máximo de 5 anos. Passou esses 5 anos, eu volto a trabalhar. A pergunta do aluno é, professor, todo mundo que é condenado por abuso de autoridade vai ser condenado e vai ter como efeito obrigatoriamente sempre esses dois? Não. Nem sempre vai haver obrigação de indenizar. Nem sempre vai haver inabilitação. Os efeitos aqui, eles são alternativos. A depender do caso, eu posso ter os dois em uma sentença só. A depender da situação apresentada, do caso concreto, eu posso ter uma ou outra. Tá? Então fica aí a dica para vocês. Bora à frente. E 3, aqui no 3, veja que eu já não falo de inabilitação, eu já falo de algo mais extremo, a perda do cargo. Então o indivíduo pode perder o cargo dele, pode perder o mandato dele, pode perder a função pública dele, tá bom? Veja que a gravidade só vai aumentando. O parágrafo único nos fala que os efeitos previstos no inciso 2 e 3, inciso 2 e 3, o que o inciso 2 fala? Da inabilitação de 1 a 5 anos. Mais uma vez, não é interdição, tá? É inabilitação. Vou voltar aqui, ó. É inabilitação. Inabilitação é diferente de interdição, tá bom? Fica a dica aí para você. Então, o inciso 2 fala de inabilitação e 3 fala de perda de cargo. O parágrafo único fala que os efeitos do 2 e do 3... eles, presta atenção, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Ou seja, basicamente, o indivíduo só vai ser punido e ter como consequência a inabilitação ou a perda do cargo se ele for o quê? Se ele for reincidente, tá bom? Então ele precisa ser reincidente específico, tá? Reincidente em crime de abuso de autoridade, beleza? Ele precisa ser reincidente específico, reincidente em crime de abuso de autoridade para ter a inabilitação de 1 a 5 ou a perda do cargo dele. E digo mais, o parágrafo único fala que esses dois, o inciso 2 e o 3, eles não são automáticos, tá? Eles não são efeitos automáticos. Como assim, professor, eles não são efeitos automáticos? Então, o juiz deve declarar esses efeitos de forma fundamentada, de forma motivada na sentença. E ele diz não serem automáticos porque eles vão depender dessa reincidência específica em crime de abuso de autoridade anterior, obviamente que transitado em julgado, para que de fato eles possam ser punidos e ter como efeito, como consequência da condenação, a perda do cargo ou a inabilitação da função ou do cargo deles. Tá bom? O capítulo 4 fala das penas restritivas de direito. Ele diz que as penas restritivas de direito, preste bem atenção, isso é questão de prova, substitutivas das privativas de liberdade nessa lei são, bora parar aqui rapidinho, bora entender uma questãozinha de prova muito simples. As penas restritivas de direito, no caso de crimes de abuso de autoridade, podem substituir penas privativas de liberdade no caso de crimes de abuso de autoridade?
Sim ou não? Sim. O juiz pode aplicar uma pena privativa de liberdade. Pessoal, o que é uma pena privativa de liberdade? Reclusão ou detenção, tá bom? E o indivíduo, dada a magnitude da pena, peticionar dizendo assim, excelência, converte para mim a minha PPL em PRD, em pena restritiva de direito, a depender do quanto de pena o juiz pode converter em uma restritiva de direito, em duas restritivas de direito e multa, a depender do caso, tá bom? Então ele diz que as penas restritivas de direito, substitutivas das penas privativas de liberdade previstas nessa lei, são, resumindo, quais são as penas restritivas de direito que a lei de abuso de autoridade prevê? Prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Cuidado aqui. Olha bem para mim, presta bem atenção. Olha aqui no fundo dos meus olhos azuis. Eu falei para você agora há pouco de efeito da condenação. Um dos efeitos da condenação é a inabilitação pelo período mínimo de 1 ano até o máximo de 5 anos. Sim ou não? Então anota aí. Inabilitação de 1 a 5 anos é efeito de condenação. Tá? A tua prova vai te perguntar assim: julgue a alternativa ou qual das alternativas corresponde a uma pena restritiva de direito possível de ser aplicada no caso de crimes de abuso de autoridade. Vai ter uma alternativa que diz assim lá: inabilitação da função do cargo público por de 1 a 5 anos. Veja, a inabilitação não é pena restritiva de direito. A inabilitação é um efeito da condenação. Quais são as penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade e suspensão. Então anote aí, suspensão é PRD, pena restritiva de direito, inabilitação é efeito de condenação. Até rimou, tá bom? Então, suspensão de exercício do cargo, função, mandato, pelo prazo de no mínimo 1 ao máximo de 6 meses, com perda do vencimento das vantagens. Até porque a suspensão não é férias, né? Porque se todo mundo fosse ser suspenso e fosse continuar recebendo, mais quem ia querer ser suspenso, não é verdade? Então, quando o indivíduo é suspenso, ele perde os vencimentos, ele perde as vantagens do cargo dele. Beleza? Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma autônoma, ou seja, só elas, ou cumuladas, combinadas. Então, o indivíduo pode ser punido com a prestação de serviço à comunidade e, ao mesmo tempo, estar suspenso do exercício do cargo dele, ou ele pode só ser suspenso, ou ele pode só prestar serviço à comunidade. Tá? Cada caso é um caso e cabe ao juiz decidir. Agora é importante que você preste atenção em tudo que eu falei. O artigo 6º, no capítulo 5º, vai falar das sanções de natureza civil e administrativas. O artigo 6º fala que as penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente da sanção de natureza civil ou administrativa cabível. Ou seja, eu posso ser punido com uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo, uma PRD de prestação de serviço à comunidade pelo crime de abuso de autoridade, e ao mesmo tempo estar respondendo um processo indenizatório na esfera civil e ao mesmo tempo estar respondendo a um PAD na esfera administrativa, um processo administrativo disciplinar. Então, quando ele diz pra gente que as sanções dessa lei, as punições dessa lei, podem ser aplicadas de forma independente, ele está dizendo que eu posso sim aplicar só a pena pelo aspecto criminal do abuso de autoridade, assim como eu posso estar respondendo e ser punido criminalmente pelo abuso de autoridade, ao mesmo tempo respondendo uma demanda indenizatória na esfera civil e ao mesmo tempo, em sendo servidor público, ainda estar respondendo a um processo administrativo disciplinar, ok? Uma não se relaciona com a outra, todas têm a sua independência. O parágrafo único fala que as notícias de crimes, a comunicação de crimes nessa lei, que descreverem falta funcional, falta do servidor público, serão informadas à autoridade competente para que ela apure, normalmente ao superior hierárquico daquele servidor que supostamente praticou a falta funcional. O artigo 7º nos fala que as responsabilidades civil e administrativas, elas são o quê? Independentes.
Independente de quê? Da criminal. Foi a explicação que eu acabei de dar aqui em cima. Então não vamos misturar as coisas como uma salada de frutas, tá? Eu posso responder criminalmente por abuso de autoridade? Sim. Civilmente, tendo que reparar um dano? Sim. Administrativamente, lá no órgão público que eu trabalho? Sim. Então, a responsabilidade civil e administrativa, elas são independentes da criminal. Tanto que ele diz, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do crime, do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que uma vez decidido no juízo criminal, uma vez absolvido na esfera criminal, por exemplo, o indivíduo pela suposta prática de um crime de abuso de autoridade, mesmo sendo independente a esfera civil e administrativa, eu não posso mais questionar o quê? A existência ou a autoria do crime. Por quê? Por que eu não posso mais questionar a existência ou a autoria do crime na esfera civil e na esfera administrativa? Porque o indivíduo já foi absolvido na esfera criminal. Mas elas não são independentes? Sim, mas existe uma regra dentro do estudo que diz o seguinte: quando o indivíduo for absolvido na esfera criminal por negativa de autoria ou inexistência do fato, essa sentença é aproveitada na esfera civil e administrativa. Agora, quando o indivíduo for absolvido por qualquer outro motivo que não seja inexistência de fato ou negativa de autoria na esfera criminal, a sentença não é aproveitada na esfera civil e tampouco na esfera administrativa. Então veja, existe uma regra. Qual a regra? Eu posso aproveitar, mesmo sendo independente e autônoma na esfera civil, administrativa e criminal, eu posso aproveitar a sentença criminal absolutória que absolveu o indivíduo na esfera civil e administrativa? Pode, desde que essa sentença que absolveu o indivíduo tenha absolvido ele ou em razão de inexistência do fato ou negativa de autoria. Ah, professor, ele foi absolvido porque não tinham provas suficientes contra ele no processo criminal. Eu posso pegar essa sentença que eu absolveu e aproveitar para que ele não mais responda a um processo indenizatório na esfera civil ou um processo administrativo na esfera administrativa? Não, não posso. Ok? Ela só produz efeito, a sentença criminal absolutória só produz efeito na esfera civil e administrativa quando essa absolvição se der em razão de negativa de autoria ou inexistência de fato. Beleza? Inexistência de crime. O artigo 8º fala que faz coisa julgada, ou seja, transita em julgado, não mais podendo ser questionado, obviamente, em âmbito cível, assim como no âmbito administrativo disciplinar, está aqui. A sentença penal que reconhecer ter sido fato praticado em estado de necessidade, é muito parecido com o que eu acabei de explicar, tá? Em legítima defesa, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de um direito. Então veja, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de excludentes de ilicitude lá no artigo 23 do Código Penal. Ok? Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, lá no artigo 23 do Código Penal são as nossas excludentes de ilicitude, né? É o bom e velho LI, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. O que a gente vai ter que entender aqui do artigo 8º? Lembra da regrinha que eu acabei de falar sobre negativa de autoria ou inexistência do fato? É a mesma coisa. A diferença é que aqui eu estou dizendo que eu não posso mais questionar porque fez coisa julgada no âmbito cível, assim como no âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que absolveu o indivíduo por ficar evidenciado que ele praticou abuso de autoridade diante de uma dessas excludentes de ilicitude. Beleza? Tá lindo, vamos à frente. O artigo 9º fala dos crimes e das penas. O artigo 9º fala que decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, sujeita o indivíduo a uma pena de detenção de no mínimo 1 ao máximo de 4 anos e pagamento de uma multa.
O que eu preciso que o meu aluno entenda aqui? Preste bem atenção, esse acho que é o ponto mais importante da aula. Não vá embora agora e já aproveita, se está gostando dessa aula, já deixa o teu like aí. Deixa um comentário, professor, gostei da aula, não gostei da aula, ou então, sei lá, recomenda aí um assunto, uma lei para a gente trabalhar, mas deixa um comentário aí para eu saber que tu está gostando. Te inscreve já para receber notificação e, claro, a apostila em PDF, não esquece, tá aí embaixo no link, tá bom? Presta bem atenção agora, não deixa que ninguém tire tua concentração. Rafael, quando que eu sei que eu estou diante de uma pena de detenção? Quando que eu sei que eu estou diante de uma pena de reclusão? Presta bem atenção. Toda vez que eu estiver diante de uma pena de detenção, eu vou falar de um regime aberto, prisional aberto, ou semiaberto. Toda vez que eu estiver diante de uma pena de reclusão, eu vou estar diante da possibilidade de um regime prisional fechado, podendo progredir para o semiaberto, podendo progredir para o aberto. A minha lei de abuso de autoridade, tá? A minha lei de abuso de autoridade só tem 2 penas. Vou repetir, ela só tem 2 penas. Ela começa aqui no artigo 9º e vai até o artigo 38. Do artigo 9 até o 38, eu tenho condutas descritas como sendo condutas criminosas relativas ao abuso de autoridade. Repare que do 9 ao 38, eu só encontro 2 penas. Só 2. Ou a pena vai ser de detenção de 1 a 4 anos e multa, ou a pena vai ser uma detenção de no mínimo 6, ao máximo de 2 anos e multa. O que eu posso, vou voltar aqui, o que eu posso reparar? O que eu posso reparar que vai ser igual de uma para outra? Eu vou até abrir aqui uma caixinha preta, só para a gente poder fazer isso tudo juntos. Quais que são os pontos em comum de ambas as penas? Bom, ambas são detenção. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o indivíduo não cumpre pena em regime fechado por ter praticado abuso de autoridade. Por ser detenção, ou ele vai cumprir a pena num regime aberto ou no semi-aberto. Ok? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto. Só corrigir aqui que eu não gostei muito do resultado aqui. Tá aqui. Só colocar aqui um branco aqui para destacar legal. Segundo ponto. Ambas são detenção. Ambas têm e multa. Veja, as 2 penas têm a figura do e. Além de cumprir a pena de detenção, tu ainda vai ter que pagar uma multa. Tu não vai ter aqui uma reclusão. Tu não vai ter uma reclusão de tanto a tanto, ou detenção de tanto a tanto, ou multa. Não. Todas são detenção e multa. Isso já te ajuda a eliminar N questões, N alternativas da questão que tu está fazendo. Terceiro ponto, que não é um fator de igualdade, mas é justamente o que as diferencia. Bom, ou eu vou ter uma detenção de 1 a 4 anos, vou colocar aqui, anos, 1 a 4 anos, ou eu vou ter uma detenção de 6 meses a 2 anos. Não vai mudar. É sempre isso aqui. Ou eu tenho uma pena de detenção de 1 a 4, ou eu tenho uma pena de detenção de 6 a 2. Ambas são detenção e ambas têm e multa. Qual é a diferença, professor, novamente, entre uma e outra? Bom, se você não sabe, eu vou lhe falar que todas as penas que tenham um máximo de até 2 anos são consideradas impo.
todos os crimes que têm uma pena de no máximo 2 anos são considerados como impus. O que são impus? São infrações de menor potencial ofensivo. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que elas são processadas pelo GCRIM, pelo Juizado Especial Criminal. Toda vez que eu tenho uma impu, uma infração de menor potencial ofensivo, ela é processada pelo Juizado Especial Criminal. Então, se o indivíduo pratica abuso de autoridade e a pena que é atribuída a ele não ultrapassa 2 anos, ele é processado por um GCRIM, por um Juizado Especial Criminal. Agora, se a pena dele ultrapassa os 2 anos até o limite de 4 anos, ele é processado pela Justiça Comum, no procedimento ordinário, no procedimento sumário. Aqui embaixo, Juizado Especial Criminal, procedimento sumaríssimo. Ok, gente? Então é muito importante ter essa visão. Se eu tiver essa visão, eu só vou ter 2 alternativas para marcar na prova. Ou é uma impu, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou não é uma impu, detenção de 1 a 4 anos e multa. Ah, professor, mas ainda assim é muito difícil, né, professor? Porque vamos combinar aqui, né? São várias condutas. Como que eu vou saber se é de 1 a 4 ou 6 a 2? Poxa, usa o bom senso. Usa o fator de comparação. Pega a alternativa A, compara com a B. Qual é a mais grave das duas? A mais grave das duas tem uma pena maior. Qual é a menos grave das duas? A menos grave das duas tem uma pena menor. É só usar o bom senso, pô. Isso evita você ficar decorando lei, decorando pena, decorando... Não decore nada para direito penal. Direito penal a gente entende, a gente não decora. Beleza? Maravilha. Então, bora prosseguindo aqui o nosso estudo. Olha só, vou voltando aqui. Pena de detenção de 1 a 4 anos é multa. Aí o parágrafo único diz assim: incorre na mesma pena o juiz, autoridade judiciária, que dentro do prazo razoável deixa de relaxar a prisão ilegal ou de substituir a prisão preventiva por uma medida cautelar diferente ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente for cabível conceder liberdade provisória. Então o juiz que deixar de fazer isso pratica abuso de autoridade e ele vai estar sujeito a uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembrando que ele tem que deixar de relaxar a prisão ilegal ou deixar de substituir a privativa de liberdade com aquela finalidade específica que nós falamos lá no início da aula. Ok? Bora à frente. Ou deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, é cabível que ele defira um HC, um habeas corpus, mas ele indeferiu. Tá? Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Perfeito? Na verdade, seria o oposto aqui, né? Eu acho que foi algum erro de digitação. Deferir liminar, acho que seria indeferir liminar o habeas corpus quando manifestamente cabível, tá? Depois você verifica lá, mas eu vou só acrescentar aqui o I e o N, tá bom? Indeferir liminar ou ordem de habeas corpus quando for cabível. Então, poxa, eu, advogado, peticionei como um pedido lá de habeas corpus, ou então pedi uma liminar, estou solicitando uma liminar para o juiz. É cabível, atende os requisitos objetivos, o juiz indeferiu e nem disse o porquê. Ele age com abuso de autoridade, sujeito a uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Perfeito? Muito cuidado com essa questão de pena, a tua banca ela vai cobrar isso daí. O artigo 38, já finalizando, viram que nós demos um salto do artigo 9º para o 38, né? Já finalizando, ele vai falar aí do último crime previsto na lei de abuso de autoridade, que é antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive redes sociais, uma atribuição de culpa antes de concluída a apuração e formalizada a acusação. Veja que a pena aqui já é diferente. A pena aqui já é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então sempre vai cair nessa regra. Ou vai ser 1 a 4 ou vai ser 6 a 2. Não vá marcar uma coisa diferente disso na prova que você vai errar. O artigo 45, essa lei entra em vigor, veja, decorridos 120 dias de sua publicação. Ou seja, foi publicada, eu conto 120 dias após a publicação para a lei começar a vigorar. Isso tem um nome e eu já vi ser cobrado em prova. Na prova ele diz assim: qual o período de vacatio legis da nova lei de abuso de autoridade? Vacatio legis do latim vigência legal, ou seja, quanto tempo a lei precisa respirar
para poder entrar em vigor. Sua resposta, 120 dias após a publicação. Perfeito? Lembrando que essa é a nova lei de abuso de autoridade do ano de 2019, tá bom? Bora fazer questão? Vem comigo aqui então, olha só. A primeira questão diz assim: nos termos da nova lei de abuso de autoridade, podemos afirmar, item 1, constitui, olha aí, eu falei ainda há pouquinho, efeito da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Acabamos de ver isso, perfeito, está correto. É um dos 3 efeitos que nós temos atinentes à condenação. 2, constitui efeito da condenação a inabilitação. Ó, tem que focar nisso para a prova. A palavra lá inabilitação, é interdição, é suspensão. Qual é a palavra? Inabilitação. Para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, sendo nesse caso automático esses efeitos? Não são automáticos. Eles estão sujeitos a uma reincidência específica em crime de abuso de autoridade. 3, que a perda do cargo, mandato ou função pública é condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Perfeito. E que não são automáticos. Perfeito. Devendo ser declarado motivadamente na sentença. Correto. 4, que jamais as penas privativas de liberdade poderão ser substituídas por restritivas de direito. Está errado, né? Elas podem sim ser substituídas por penas restritivas de direito. Estão corretos os itens, gabarito, alternativa D de delta. Apenas o item 1 e o item 3 estão corretos. Você está vendo como isso cai em prova? Olha só, todas as questões trabalhadas aqui são questões tiradas de provas anteriores. Se você der um Google nelas aqui, você vai encontrar aí prova para juiz, prova para advogado, prova para técnico administrativo, prova para isso, para aquilo, dos N mais diversos concursos Brasil, espalhado Brasil, tá bom? Bora à frente. Olha aí, falamos agora há pouco, são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado, inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, a perda do cargo, mandato ou função, e lá no nosso parágrafo único ele dizendo que os efeitos do inciso 2 e do inciso 3, eles não são automáticos e devem ser declarados de forma motivada na sentença, além de estarem ali condicionados à ocorrência de uma reincidência específica, tá bom? Que é a reincidência com relação ao crime de abuso de autoridade. Segunda questão. Considerando a referida lei 13869 de 2019, que é a nossa nova lei de abuso de autoridade, sobre o crime e as penas de abuso de autoridade, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Decretar condução coercitiva de testemunho ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo terá pena de... eu vou até me meter aqui na frente, presta atenção. Responde aí pro titio, quais são as 2 únicas penas que nós temos? Responda aí para você mesmo. A detenção de 6 meses a 2 anos e multa e a detenção de 1 a 4 anos e multa, não é isso? Agora vem por eliminação. Detenção de 1 a 4 anos e multa, tem lá? Tem. Multa apenas? Não tem. Detenção de 4 a 8? Não tem. Detenção de 1 a 4 anos apenas? Não tem. Está faltando e multa aqui. Detenção de 4 a 7 anos e não tem. O que sobra? É isso que eu quero que tu faça na tua prova, querido. Tá bom? É isso que eu quero que tu faça na tua prova. Ele não deu o gabarito aqui, mas a gente vai dar o gabarito aqui para você. É o A. Opa! Pulou tudo aqui. Tá? O gabarito aqui é o A. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Por quê? Porque não existe só pena de multa, não existe pena com 8 anos, não existe pena de 1 a 4 apenas, todas têm e multa, e não existe pena que mencione 7 anos. Ok? Bora para o terceiro item. Incorre em crime de abuso de autoridade o agente público que no exercício de suas funções, por mera satisfação pessoal, inciso item 1, adentra imóvel alheio contra a vontade do ocupante? Perfeito. Opa, perfeito. Adentra imóvel alheio para prestar socorro à pessoa ferida que se encontra no interior do imóvel? Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, fala, tá, que eu posso entrar, sim, em um imóvel sem autorização do proprietário, desde que seja ali para prestar socorro, né? Então, se eu adentro o imóvel alheio, mas esse meu adentrar é para prestar socorro à pessoa ferida dentro desse imóvel, eu não pratico abuso de autoridade, tá
tá bom? Então ele quer o quê? Ele quer as situações em que o indivíduo pratica o abuso de autoridade. Item 1 ele pratica? Pratica. Item 2 ele pratica? Não, porque ele entrou para prestar socorro. Item 3, coage alguém mediante violência ou grave ameaça, franquear-lhe, permitir-lhe acesso a imóvel ou suas dependências, isso é abuso de autoridade? Sim, também. Então o nosso gabarito tem que ser item 1 e item 3. Considerando as assertivas, estão corretas, item 1 apenas, 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas. Gabarito, alternativa C de Charlie, item 1 e 3 apenas. Se você usar um pouquinho de bom senso, tiver um pouquinho de calma, de tranquilidade, você consegue acertar qualquer questão. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês aqui hoje, tá bom? Claro, eu vou te apresentar aqui o comentário das questões. Dá uma lida rapidinho aqui comigo para a gente dar prosseguimento. A 1 está correta, tá bom? A conduta está tipificada no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade e sujeita o indivíduo a uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. A assertiva 2 está incorreta, como nós vimos, tá? A conduta narrada nessa assertiva não é criminosa, estando justificada por uma situação de perigo vivenciada pela vítima, de forma que nos termos do inciso 11 do artigo 5º da Constituição e do parágrafo 2º do artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade, a entrada na casa nessa situação é permitida, ela é lícita, e o item 3 está correto também. A conduta está tipificada no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade e também sujeita o infrator a uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então foi o que eu te falei. Muito obrigado. O que eu tinha para te falar foi falado. As principais informações foram passadas. Mais uma vez, gostou desse vídeo? Deixa o teu like, ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.